Olá a todos, Ronaldo Paiva aqui, e hoje dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, itens 5 a 8. Eficácia da prece, item 5. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Passagem registrada em São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Item 6. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas, daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio? Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não muda a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Item 7. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É como procede o pai criterioso que recusa ao filho que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgirem os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo de esforço. Item 8. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra, pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longo um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspirastes e pela força que me destes. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente.
Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Mas dirão, por que o bom espírito não lhe disse claramente, segue este caminho que encontrarás o de que necessitas? Porque não se lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, tê-lo-io convencido da intervenção da providência, primeiramente para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo e a fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que a venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinha. Se o anjo que acompanhou a Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa a razão por que o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Fiquemos agora, queridos irmãos em Cristo, com os comentários do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Hoje, capítulo 27, Eficácia da Prece. Itens 5, 6, 7 e 8, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec nos traz a máxima do Cristo, registrada em São Marcos, no capítulo 21, versículo 24, onde Jesus disse: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Esta afirmação do Cristo, no mínimo, nos causa confusão. No mínimo, poderia nos causar incredulidade. Por que isso, Ronaldo? Porque quando encarnados, o que nós pedimos? Alívio de nossas dores presentes? Bens materiais para nos favorecer ao conforto no atual momento? O que nós estamos pedindo? Menos dores, menos sofrimentos, menos situações difíceis? Mas aí nós estamos nos esquecendo do nosso propósito. Nós estamos nos esquecendo que somos espíritos eternos em desenvolvimento nesta atual experiência terrestre. Assim, se olhamos essa frase com os nossos olhos materiais, faremos pedidos de alívios, pedidos diversos de confortos materiais. E será que isso seria bom para o nosso desenvolvimento interior? Será que isso seria o ideal para a nossa tão necessária reforma íntima? Deus, como um Pai bondoso e misericórdio, sabe o que nós precisamos. Mas o que nós precisamos para a nossa evolução espiritual, não para o nosso conforto atual. Não para que nós possamos ter aí férias nessa nossa experiência terrestre. Eu brinco sempre quando a gente fala férias na Terra, né? Muitos de nós achamos que estamos aqui de férias. Tá tudo bem, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua crença, a sua experiência, cada um tem então a situação que está sendo oportunamente oferecida para o seu necessário desenvolvimento. E é por isso que eu tiraria dessa leitura do dia de hoje 2 pontos primordiais que Kardec nos traz sobre esse ensinamento do Cristo. O primeiro, que a gente precisa confiar em Deus, que sabe o que nós realmente precisamos. Não apenas para este momento, mas para a nossa vida eterna, para a nossa evolução em espírito. Então, primeiro ponto, confiemos mais em Deus.
se estamos passando por tal ou tal situação, por tal ou tal dificuldade, reflitamos. Talvez não possamos encontrar a causa nesta vida atual, tenhamos fé, tenhamos a certeza da vida eterna. E então essas causas, se não são de agora, são lá de trás. Estás tendo agora a oportunidade do resgate, de zerar uma conta. Tá, Ronaldo, mas tá difícil. Muitos desafios materiais, muitos desafios de saúde, muitos desafios com os familiares, muitos e muitos desafios e sofrimento e problema para tudo que é lado. Tá difícil. Eu compreendo, eu sei. Todos nós temos problemas, todos nós temos nossos desafios. E daí Kardec traz, no dia de hoje, isso que talvez nos falta enxergar na prece. Talvez estamos pedindo aquilo que não seria o correto. Estamos pedindo errado. Já parou para pensar isso? Poxa vida, eu estou pedindo as coisas erradas para Deus. Em vez de pedir que Ele me dê dinheiro para mim se safar dos meus problemas materiais, eu poderia pensar como um espírito eterno e pedir como espírito. E aí Kardec nos traz essa dica, bem ali no segundo parágrafo do item 7. O que devemos pedir a Deus? Pedir força, resignação, resiliência para que possamos ter então o entendimento necessário e encontrar as saídas necessárias para que possamos resolver as nossas dificuldades. Tem algumas dificuldades que não tem como resolver nessa vida. Resiliência, resignação, fé em Deus resolve. Eu sei que é fácil falar. Eu sei que é muito fácil falar, olha, você que está aí na beira da morte, de um leito, tenha fé e resiliência. Não é tão fácil assim. É por isso que nós precisamos ter fé em Deus e pedir as coisas corretas para que nós tenhamos o concurso dos bons espíritos a nos fortalecer. E é isso que vai nos ajudar a passar por todas essas dificuldades com mais tranquilidade. Jesus também afirmou que com ele o fardo é mais leve. Jesus nos deu o seu evangelho. É o nosso consolo. Então, como eu disse no comecinho, 2 itens eu tiraria da leitura do dia de hoje como grandes ensinamentos para mim. E na minha humilde contribuição do áudio, gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, tenhamos fé em Deus e oremos com a vontade espiritual e não com os nossos olhos materiais, tentando resolver nossas coisas materiais. Fé em Deus. E segundo, pedir aquilo que nos dará força espiritual para resolver nossos problemas materiais. Que Deus seja convosco, que Deus os abençoe e lhes dê um ótimo dia, com muita força e vontade de fazer o bem. Que assim seja.